Em nome da casa, nós damos boas-vindas a todos, boa tarde e uns pequenos avisos antes de nós praticamente começarmos. Um aviso é o aviso do enxoval de bebê, o chá de bebê, aliás, chá de bebê solidário, que acontecerá no dia 23 de abril. É esse aviso aqui que vocês vão encontrar nos murais com a lista do item que vocês poderão colaborar nesse chá solidário. O outro aviso foi o Ivair que pediu para dar, então vamos aí. Queridos, o nosso Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, é um espaço de acolhimento, aprendizado e transformação. E uma das tarefas mais preciosas que realizamos é a evangelização de crianças e jovens, o cuidado com os corações que estão começando sua caminhada. Evangelizar é semear luz, é plantar valores que florescerão por toda a vida. Então, estamos precisando de voluntários para fortalecer essa tarefa tão importante. Não é necessário ser perfeito, nem saber tudo. É preciso ter disposição para aprender, servir e amar. Se você sente o desejo de contribuir, venha conversar conosco. É só procurar o Posso Ajudar. Sua presença pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. Com carinho, a equipe da evangelização. E um pouquinho atrasada, eu peço a vocês que lembrem-se de tirar o som do celular. Vamos ao pensamento do Chico. Simbolicamente, se o mundo hoje fosse submetido a tratamento num gabinete de psicologia, à feição de um doente, é provável que o ódio se destacasse nele como sendo uma enfermidade dominante. Entretanto, isso é transitório, como são transitórios todos os desequilíbrios da individualidade, considerando-se a individualidade na sua condição de espírito imperecível. O amor, porém, é a base da vida. Está em a terra e o semeador. Agora a gente vai passar para a Marciela, que vai fazer a leitura da página preparatória para que a gente aquiete todas as nossas tribulações do dia e esteja, de fato, preparado, tranquilo para as reflexões que serão trazidas nessa tarde. Boa tarde a todos. A mensagem de hoje é a de número 25, extraída do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Apliquemos. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, carta a Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa.
De outro modo, seríamos legiões de servidores, incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Então, agora, já mais tranquilos, aquietados, vamos endereçar os nossos pensamentos a essa espiritualidade querida, tão devotada, que já de muito tempo antes de nós chegarmos nessa casa, já nos preparou o ambiente, já preparou a atmosfera para que aqui não encontremos nenhuma barreira para refletirmos sobre o que será trazido. Que possamos, Senhor, com o teu amparo e com a tua permissão, iniciarmos propriamente dita nossa reunião dessa tarde. Boa tarde a todos. Bem, conforme vocês estão vendo, nosso tema de hoje é Deus e nós. Isso não é uma coisa muito, não posso dizer para vocês que seja uma coisa muito fácil, nem falar de Deus, nem falar de nós, né? São dois complicadores, né? Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que a gente pode, ver o que a gente pode fazer, tá? Bem, então vamos começar pelo começo, mas vamos começar pelo começo mesmo, tá? Nós vamos começar pela pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos nos basear muito nessa pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui, só por curiosidade para vocês, a capa do primeiro Livro dos Espíritos, tá? Que foi, a primeira edição foi em 18 de abril de 1857, tá? Então a capa era essa aqui. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, tá? É essa pergunta: que é Deus? Tá? Na segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, nessa edição aqui, nós tivemos, Kardec fez 501 perguntas e respostas. Obteve 501 perguntas e obteve 501 respostas da espiritualidade. Na edição de 1860, Kardec já fez 1.019 perguntas, tá? Essa é a diferença entre a primeira edição e a segunda edição. Com um adendo. Quando saiu a segunda edição, saíram 1.018 perguntas, tá? 1.018 questões. Por quê? Porque comeram na pergunta 1011. A pergunta 1011 ficou junta com a 1012 e ficou assim. E então nós tivemos 1.018 perguntas. Depois, em 1932, se eu não me engano, aqui no Brasil, a FEB já passou para 1.019 perguntas, já separou, tá? A 1011 da 1012. E hoje em dia, todos encontram 1.019 perguntas, tá?
Bom, então vamos lá. Por que que eu destaquei aqui a pergunta número 1 na primeira edição? Porque existe uma questão que muitos palestrantes fazem. A pergunta é: que é Deus? E está escrita num francês de 1857. E aí, quando eu fui pesquisar para tirar essa dúvida, porque uns falam: que é Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Não. É que é Deus. Kardec fala que é Deus para não personificar de maneira nenhuma, tá, Deus. Tá? Então é que é Deus. Num francês que não é comum hoje. Eu tive que recorrer a uma amiga daqui, tá, que ela é professora de francês, ela também não tinha visto essa maneira de escrever. Pergunta número 1, ela é comum tanto na primeira edição quanto na segunda edição de 1860, tá? E a resposta da espiritualidade é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Conforme vocês podem ver, é uma pergunta pequenininha e uma resposta também pequenininha. Só que essa pergunta e essa resposta, elas são de uma complexidade, uma coisa enorme, conforme nós vamos ver agora. Tem muita coisa embutida aí no meio dessa pergunta e dessa resposta, tá? Bom, nós estamos acostumados a usar no cotidiano a lei de causa e efeito. Para nós, tudo tem que ter uma causa e um efeito, tá? Porque para nós nada acontece por acaso, ok? Então, baseado na nossa doutrina, tudo que eu estou falando é baseado na nossa doutrina, tá? A lei de causa e efeito ou causalidade, nós humanos estamos acostumados a pensar baseados sempre na lei de causa e efeito, onde é necessário que exista uma causa anterior que justifique um fim, tá? A gente faz alguma coisa e aquilo vai gerar um resultado. Então, causa e efeito. E esse resultado, ele é proporcional, tá? E diz respeito àquilo que nós demos aquele início, que nós demos aquele input, tá? Então, de uma maneira mais formal, nós podemos dizer o seguinte: é um conceito fundamental que permeia, não é só na doutrina espírita, tá? Ele permeia a ciência, a filosofia e várias tradições espiritualistas, tá? Ela estabelece que toda causa gera uma ou mais reações ou consequências correspondentes, que são os efeitos. Então, bate perfeitamente. Isso é o nosso usual, isso é o que nós usamos no nosso dia a dia, tá? Porém, a gente tem um probleminha. Vamos falar da criação e nós vamos ver que probleminha é esse. Quando nós falamos na primeira questão, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus não teve uma causa anterior. Deus é a causa primária. E isso já fica fora daquilo que nós conhecemos. O que seria uma causa primária? Já começa esse complicador, tá? Bom, e a palavra Deus também aqui é utilizada por falta de vocabulário para que nós possamos expressar essa magnitude.
A falta de vocabulário é tanta que não estou falando sexualmente, mas estou falando em gênero. Deus é masculino. Então, isso já é uma coisa problemática, porque a igreja já se baseou no Deus masculino, porque quando eu era pequeno, o Deus que aparecia era aquele que vinha, aquele velho, com o rosto austero, que vinha de trás de uma nuvem, com aquela cara assim, olhando assim lá para baixo. Isso era Deus. E por que masculino também? Bom, o que nós temos que fazer dentro da nossa cabeça é nós chegarmos e tirarmos o gênero desse negócio, dessa sexualidade de Deus. Deus é Deus. O que é Deus? Deus é. É. Simplesmente é. Tá? Nós vamos ver por que eu estou dizendo isso. Bom, e tem algumas perguntas que essas perguntas complicam a nossa vida. A nossa maneira de entender. Tá? Bom, se Deus foi criado, como surgiu o Criador? Se Deus não foi criado, como surgiu o Criador? Apareceu de repente? São questões que a gente tem dentro da nossa cabeça. O Criador sempre existiu? Como assim? Sempre existiu. Se nós estamos acostumados com a lei de causa e efeito, existiu antes dele? O Criador em algum momento apareceu. Então, se ele apareceu, existiu um antes ou não existiu um antes? Bom, se não existia nada, como existia Deus dentro do nada? Gente, é totalmente absurdo, abstrato o que eu estou falando, tá? Ninguém consegue imaginar o nada, mas vamos tentar imaginar o nada e Deus lá dentro. Então Deus seria nada. Se nada é nada, ou então o nada deixa de ser nada. Ou então o Deus passa a ser arbitrário, porque só ele pode existir e nada mais pode existir. Gente, são perguntas que nós temos que nos fazer para nós podermos entender onde é que nós estamos. Tá? Bom, e o nada tem dentro? Gente, são perguntas assim, elas parecem absurdas, mas elas são válidas. Elas são válidas dentro daquilo que nós conhecemos, dentro do nosso mundo, tá? Eu estou falando tudo baseado no nosso mundo, tá? Hoje, tá? Bom, então, diante de tudo isso, o tempo também não existia. Porque quando é que começou o tempo? Não sei. Quando é que começou o universo? Não sei, nem os cientistas sabem. Tá? Eu estou falando agora já de universo. Não sabemos. Então o tempo também não existia. Então Deus é atemporal? Sim. Deus é atemporal. Tá? Fica difícil, volto a dizer a vocês, fica difícil a gente entrar nesse mundo. Mas existe uma coisa atemporal, porque a gente trabalha com tempo. Então como é que fica uma coisa que não tem tempo? Difícil, não é? Bom, e para complicar mais um pouquinho, é dito que Deus é a inteligência suprema. Meu Deus, nessa confusão toda, a gente diz que é a inteligência suprema. Não faz sentido a inteligência suprema dentro do nada, não fazendo nada, a gente não sabe se existe, se não existe, não sei o quê, essa coisa toda. Bom, o que nós vamos pensar? Tudo que nós falamos até agora está completamente fora da nossa realidade. É essa a conclusão que nós podemos chegar.
Nós não entendemos nada disso que foi falado até agora, porque está totalmente fora da nossa realidade. Então não tem jeito. Sabe por quê? Porque nós temos 5 sentidos. 5 sentidos pequenininhos, gente. Pequenininhos, mas muito pequenininhos. Vamos falar, a nossa visão. Nós temos um espectro eletromagnético, tá? Que é enorme, enorme. Nós temos ondas de rádio, nós temos micro-ondas, e uma faixinha pequenininha dentro do espectro eletromagnético são as cores. É aquilo que nós conseguimos ver, que vai do vermelho ao violeta. Aproximadamente 400 terahertz a 790 terahertz, que é o violeta. Fora disso, nós não vemos mais nada. Nós não conseguimos. Alguém consegue ver uma onda de rádio? Não. Nosso olho não consegue captar, nem nosso olho, nem nada do nosso organismo consegue captar uma onda de rádio. E elas estão aqui, estão dentro de nós. Tá? Acima do violeta, nós temos ultravioleta, nós temos raio-x, os raios gama, então. A espiritualidade é eletromagnética, tá? Tá lá, muito acima dos raios gama. Tá? É uma frequência altíssima, tá? E nós só temos uma visãozinha que vai do vermelho ao violeta. A nossa audição vai de 15 Hz aproximadamente a 15.000 Hz. 15 Hz o grave, 15.000 Hz o agudo. Para isso, a gente não ouve nada. Alguns animais ouvem, percebem, tal, mas nós não. 15 Hz, 15.000 Hz. Tá? O nosso paladar também é mínimo. Sabe onde é que está o nosso paladar? Dentro do volume da nossa boca, principalmente localizado na língua. Isso é todo o nosso paladar. Não tem paladar no dedo. O nosso tato, tá? O nosso tato, ele não vai além do comprimento dos nossos membros. Acabou meu tato, tá? Bom, e o nosso cheiro, o nosso odor, nós não conseguimos sentir o cheiro de uma rosa a 50 metros. Então, isso é tudo que nós temos. Tudo que nós sabemos, inclusive pensamos, nós só podemos pensar baseado nisso que eu acabei de falar agora. Esse é o nosso limite. Se eu falar alguma coisa, vocês vão visualizar alguma coisa dentro desse limite do que eu acabei de falar. Porque é o que nós conhecemos. Não tem jeito, tá? Então, é isso aí. Somos limitados, muito limitados, muito. Bom, Albert Einstein, que ele teve aqui entre nós entre 1879 e 1955, ele disse uma frase espetacular, tá? Ele disse o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho de seu saber. Então, gente, eu e vocês, todos nós, nos resumimos ao nosso conhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer de tudo
de tudo o máximo. Não é só a doutrina espírita, não. Tá? Tudo. Temos que nos informar de tudo, temos que ler de tudo, temos que saber de tudo, porque senão nós não podemos entender o próximo que está ali. E não sabemos hoje. Né? Não sabemos hoje. Bom, então, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. É verdade. Né? Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. O que eu sei, maravilha. A partir dali. Então, quanto maior o nosso conhecimento, maior será a nossa sabedoria relativa. Claro, né? E quanto maior for o nosso conhecimento, maiores serão as portas abertas para o nosso desconhecimento, o que incentiva a procura do saber. Vou explicar isso aí já já. E o conhecimento nos leva à sabedoria, que é uma escada infinita. O que eu quero falar com isso? Vou destrinchar isso aqui, que isso é muito importante. Vou dar um exemplo. No final do século XVII, um cientista holandês chamado Van Leeuwenhoek, ele aperfeiçoou o microscópio. Bom, até então uma gota d'água era uma gota d'água. Ele conseguiu fazer com que o microscópio ele ampliasse mais de 200 vezes. O que aconteceu? Quando ele botou uma gota d'água lá no microscópio, ele viu um monte de serizinhos que nós, na nossa visão natural, não sabíamos que existia. Então, a partir daí, nós começamos a descobrir, nós humanos começamos a descobrir células animais, células vegetais, hemoglobinas, leucócitos, enfim, vírus, bactérias. E o que aconteceu então? O que eu quero dizer que o conhecimento nos leva ao desconhecimento, que nos leva ao conhecimento? Com esse conhecimento, era tudo desconhecido, com esse conhecimento que ele teve ali, nós abrimos um leque de informações. Ali nós começamos a descobrir o que eram bactérias, o que eram leucócitos, o que era isso, o que era aquilo. Eu costumo dizer que existem duas medicinas para mim, dois períodos da medicina, uma antes do microscópio e outra depois do microscópio. Porque os remédios que nós tomamos hoje são baseados no microscópio, na descoberta do microscópio. Por quê? Porque o Einstein dizia também que o mistério é uma coisa fascinante. O nosso conhecimento, ele depende muito desse mistério, porque se você quer descobrir o misterioso, você começa a crescer. Isso vai te levando cada vez mais. Você vai conhecendo o desconhecido leva ao conhecido, o conhecido leva ao desconhecido, e você vai ampliando esse conhecimento. E é isso que nós temos que fazer, em todos os sentidos. Então foi isso que Einstein ele falou. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Então quanto maior for o nosso saber, maior será o nosso conhecimento. E nós estamos progredindo e nós estamos aumentando a nossa sabedoria. O conhecimento nos leva à sabedoria, que é uma escada infinita. É uma escada infinita. Bom, como nós estamos falando de Deus, eu falei tudo isso para nós começarmos a entender que nós estamos falando de Deus, tá? Então é preciso que a gente tenha muito conhecimento para a gente poder entender o que a gente nem sabe ainda. E em ciência tem uma palavra que ela é muito usada, tá? Que é o incognoscível.
O incognoscível é aquilo que nós não temos capacidade ainda de saber. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de algo, eu botei entre aspas, tá? De uma grandeza infinitamente maior do que tudo que conhecemos ou podemos imaginar. Nós estamos falando de algo incognoscível, ou seja, daquilo que está fora dos nossos conhecimentos ainda. Nós não temos como saber nada sobre Deus. Nossos conhecimentos ainda. E não temos a capacidade nem estrutura ainda. Nós não temos base para entender. Conhecer algo que ainda é incompreensível, ininteligível, ou quem sabe talvez até inatingível. Mas não é por isso que nós não podemos ter fé. Aí é que começa o outro lado da história. Se nós falarmos naquilo que existe, comprovação, não sei o que lá, vai ficar difícil. Mas nós podemos ter fé, tá? Então nós vamos falar sobre questões de fé. Os teístas, grande parte de nós, seres humanos, precisamos crer na existência de um Criador. Uma divindade que transcenda em muito os nossos conhecimentos. Por quê? Lei de causa e efeito. Nós temos na nossa cabecinha aquela lei de causa e efeito, então a gente acha que precisa existir, os teístas, tá? Precisa existir uma criação, precisa ter um início, tá? Não importa quando nem como foi criado esse arquiteto cósmico, tá? Estou falando dos teístas. O importante é que existe um Deus e que este está dentro de nós, em nossos corações. É aquele que sentimos da nossa forma. O meu Deus pode ser totalmente diferente de qualquer um de vocês. Eu posso entender da minha maneira e colocar Deus para mim de uma maneira, o outro pensa de outra maneira, o outro pensa de outra maneira. Mas você tem aquilo dentro de você. Aquela colocação que existe algo que transcende tudo. Tá? De forma é aquele que sentimos da nossa forma com os nossos sentimentos. E isso se chama fé. Eu acredito naquilo que eu sinto. Eu acredito que existe uma entidade superior a mim, tá? Que eu não consigo entender, mas eu acho que existe. E não precisa de uma prova definitiva da existência de Deus. Porque se você quer que Deus exista, ele existe. Ponto. E eu quero botar na minha cabeça que Deus existe, ele existe. Dentro de mim, sim. Tá? Então vamos lá, vamos falar dos ateus. Os ateus são muito importantes. Vamos lá. Outros não acreditam na existência de divindade, são chamados ateus. Porém, com todo respeito a este pensamento, eu, particularmente, formulo essa pergunta: como nós podemos fazer uma afirmação categórica sobre alguma coisa que não temos todo o conhecimento? Porque o ateu dizia, ateu radical, tá? Ateu radical. Se ele diz que não existe Deus, ele vai ter que provar. Eu posso não ter como provar. Gente, eu não estou dizendo que Deus não existe, não. Eu vou falar uma coisa agora muito perigosa para o entendimento de vocês, tá?
Eu posso não provar a existência de Deus, mas o ateu também não pode provar que ele não existe, tá? Então, tanto um quanto o outro, porque nós, vamos voltar àquele negócio, nós estamos dentro dos 5 sentidos, tá? De uma forma incognoscível, porque a gente não tem como entender. Então nós acreditamos, confiamos em Deus. Mas provar não temos como provar não, gente. Dizer que existe uma flor que foi criada por Deus, não é isso não. Não é isso não. Nós não sabemos como, porque pode, se uma pessoa chegar, é muito perigoso o que eu estou falando, por favor, me entendam bem. Se uma pessoa chegar e disser, o mundo existe por si só, desde o início, eu não posso dizer que não, nem ele pode afirmar isso. Ponto. Tá? Deu para vocês entenderem? Pode. É uma coisa que nós não entendemos, é incognoscível. O mundo sempre existiu? Pode ser, pode ser, pode. Eu não posso dizer que não. Tá? Bom, depois não vão dizer que o Guilherme disse que não existe Deus, não, hein? Tá. Bom, então eu penso que seria válido dizer que o ateu radical é aquele que acredita em não acreditar. Por que eu falei ateu radical? Porque tem aquele ateu que chega quando o sapato está apertado, está doendo, ah, meu Deus. Então, esse não é radical, esse aí, né? Existe. Aquele ateu que, quando o sapato aperta, dói, né? Agora, um esclarecimento que é muito importante. Quando nós falamos da religiosidade de um ateu, nada tem a ver com seu nível emocional, sentimental ou espiritualidade, porque esse poderá ser, ele pode não acreditar numa divindade, mas ele pode ser uma pessoa de moral elevada. Eu tenho um amigo, já falei isso aqui, eu tenho um amigo, muito amigo meu, que ele é uma pessoa boníssima, faz caridade, eu descobri sem querer que ele fazia caridade, bom, pessoa muito legal, muito bondosa, e ele se diz ateu. Pô, eu respeito. Beleza, tomara que todo mundo seja ateu igual a ele, porque ele é de uma espiritualidade que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele tem uma espiritualidade assim espetacular, uma fraternidade assim enorme. É dele, é dele. Bom, e nós temos os agnósticos. Também existem os agnósticos, aqueles que pensam que precisam de alguma evidência concreta para que acreditem na existência de alguma coisa. Ou necessitam de um método empírico, uma experiência, tá? Que comprove a existência de outras coisas, daquilo que ele está pesquisando. Bom, aliás, não é pecado nenhum ser agnóstico. Muito pelo contrário. Sejamos, tá? Sejamos. Abrindo um parênteses, não sendo nenhum pecado ser agnóstico, nós podemos dizer que Hippolyte Léon Denis Arrival, Kardec, ele teve comportamento agnóstico quando solicitado a conhecer as mesas girantes. E mesmo tendo utilizado a metodologia científica de lei de causa e efeito, quando a comprovação da existência dos espíritos. Daí temos o axioma, que nós vamos ver já já. Explico. Kardec, que era também cientista, Kardec era poliglota, era professor de várias matérias, era cientista, e ele se negava veementemente
Aí, porque a moda em Paris eram as mesas girantes, aquela coisa que acontecia lá, e ele se negava. Mas a mesa pode falar, não sei o que e tal. E tinha o senhor Fortier, que era muito amigo dele, e fazia de tudo para que ele fosse ver essas mesas girantes, que davam respostas, que falavam, davam respostas. Enfim, ele não queria de jeito nenhum. Agnosticamente, ele foi ver, quis ver para crer. Depois que o senhor Fortier fez muita coisa, ele foi. Ele foi e começou a ficar, epa, e cientificamente ele começou a fazer perguntas. Começou a fazer perguntas e começou a obter respostas coerentes. Ele começou a fazer perguntas inteligentes, começou a ter respostas inteligentes. Epa, então a história não é bem assim. Por quê? Porque ele, agnosticamente, ele quis testar para ver a veracidade daquilo que estava acontecendo. Tá? Então, não tem pecado nenhum ser agnóstico. Tá? Bom, aí tem um axioma de Kardec que ele fala: para um efeito inteligente, haverá uma causa inteligente. Bateu. Ele fazia perguntas inteligentes e as mesas respondiam inteligentemente para ele. Bateu. Bom, aí ele tem uma frase que ele diz o seguinte: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Tem muita gente que acha assim, poxa, mas que frase grosseira. Não é grosseira não, gente. Vamos tirar essa coisa de dentro de nós e vamos raciocinar em cima disso aqui. Ele está dizendo somente uma coisa, que a ciência, ela está aí para comprovar a existência das coisas, nos explicar a existência das coisas, fica com a ciência que ela está explicando. Ela está dizendo os porquês. Só isso. O que ele diz é só isso. Tá? Que a gente acredite na verdade. E nós vamos ver isso já já. Kardec defendia uma coisa importantíssima agora, importantíssima, a autoridade da fonte para que possamos aceitar a verdade. Se aqui é verdade, aqui vai ser verdade. Se aqui for falso, aqui vai ser falso. Então ele defendia a autoridade da fonte. Isso é importantíssimo. Quando nós tomarmos alguma decisão, nós temos que ver se a gente está partindo de uma verdade ou de alguma coisa falsa. Tá? Bom, então Deus, uma palavra que não tem definição, que mesmo sem entender, nós temos que procurar compreender que existe algo que por si só tem essas características, tem esses atributos. Ele é infinito, onipresente, onipotente, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. O que seria o significado da perfeição e que transcende a qualquer característica por nós conhecida. Portanto, Deus seria a perfeição absoluta, se nós tomarmos o Deus como Criador. Tá? Seria a perfeição absoluta. Ok? A doutrina espírita tem por princípio este Deus como uma verdade, o Criador do universo, nós não temos como nos basear hoje, nós não temos infraestrutura para nós nos basearmos. Nós temos fé. Tá?
e respeitando a individualidade e pensamentos de cada um. Ou seja, o que eu falei, eu conheço um agnóstico, um grande cosmólogo e astrofísico, Marcelo Gleiser, que ele diz o seguinte: se a natureza for Deus, eu acredito em Deus. É grande isso que ele está dizendo, hein? Porque tudo é natureza. Tudo. Tá? Ele é agnóstico. Tá? De carteirinha. Ah, tá. Vamos falar de nós, então. A questão 115 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Essa é a resposta. Tá? Sem conhecimento, mas ele não nos criou imperfeitos. Não faz o menor sentido o Criador, a perfeição, criar algo imperfeito. Se o perfeito cria o imperfeito, ele não é perfeito. Então, ele nos criou simples e ignorantes. Ele nos deu tudo para que nós progredíssemos, mas não nos deu imperfeição. Bom, então, se nós crescermos, nós vamos ter uma perfeição relativa. A absoluta será Deus, mas nós vamos ter uma perfeição relativa. Ok? Mas isso, mérito nosso. Nós vamos aprendendo a viver. Tá? Jesus de Nazaré nos intitulava filhos de Deus, portanto, todos irmãos. Como filhos da perfeição, ele não nos criaria imperfeitos. Portanto, ele nos deu a essência divina. Tá? Todos nós temos a essência divina. Ou seja, nós temos tudo para progredirmos, temos tudo para crescermos. Tá? Para nós sabermos, temos que aprender a aproveitar essa essência divina e irmos crescendo aos poucos. Tá? Bom, a exemplo do que nós acabamos de falar, falando da essência divina, a essência divina ela só tem boas coisas. O egoísmo vem da essência divina? Não. A essência divina tem altruísmo. Mas por que nós temos egoísmo? Porque a gente está querendo muitas vezes furar o caminho. Às vezes a gente acha que é mais fácil ir por ali. E aí, a gente, que nós temos defeitos, né? Dá um defeito, a gente procura uma brecha para sair por aqui. Pronto. Não é o caminho, não é esse. Tá? Então, a essência divina, ela só tem virtudes. Tá? Virtudes. E essas virtudes, nós vamos adquirindo à medida que nós vamos crescendo. Nós vamos aprendendo a viver, nós vamos aprendendo como nós podemos aproveitar essas virtudes da essência divina. Bom, então vamos falar agora da criação dos seres. Quando Deus nos criou, Ele nos deu individualidade, livre-arbítrio, essência divina e inteligência. Com isso aqui,
ele fez a diferença entre todos os seres. Pensem bem no que está escrito aqui, tá? Individualidade. Cada um é cada um. Ponto. Está explicado a individualidade. Cada um é cada um. Fácil eu falar aqui, né? Difícil é a gente respeitar a individualidade dos outros. A gente chegar e saber assim, cada um é cada um. Cada um tem uma história. Cada um é um ser. Cada um passou por um monte de coisas. E ele deu essa individualidade a cada um. O direito de você ser você. Ele nos deu livre-arbítrio. Aqui do lado do livre-arbítrio eu poderia botar um sinal de igual e dizer assim, igual a liberdade. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio para pensar e para agir como eu quiser. Ninguém me impede de fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu estou com vontade de fazer. Se eu quiser sair agora aqui quebrando tudo, eu faço. Devo. Essa é a questão. Poder, eu posso. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Tá? Devo. Essa é a palavra. A essência divina. Nós temos tudo para nós crescer. Tudo. Tudo que nós precisamos para crescer, nós temos na essência divina. Tudo. E isso já vem conosco. Essas três coisas vêm conosco. Todo mundo, quando é criado, vem com essas três coisas e a quarta também. Vocês podem notar que nessa quarta aqui, ela está marcada e sublinhada. Então eu vou dizer para vocês uma coisa boa, muito boa. Nós fomos criados simples e ignorantes e verticalmente vamos chegar à perfeição. Né? Nós só precisamos de três coisas para chegarmos à perfeição. Quantitativamente, são só três coisas. Tá? Bom, qualitativamente é que vai fazer a diferença entre nós. Então, nós vamos ver isso agora. A inteligência, na inteligência nós temos que aprender três coisas só para chegar à perfeição. Nós temos que aprender a pensar, decidir e executar. Quando nós soubermos fazer essas três coisas certinhas, sem nenhum erro, seremos perfeitos. Só precisamos dessas três coisas. Aprender a pensar, decidir e executar. Mais nada. Pensar, nós temos direito a sentimentos, temos direito a emoções, nós enxergamos, olha só, aquelas nossas limitações, nós enxergamos no nosso pensamento colorido, em preto e branco, como a gente quiser, a gente pode sentir o odor, enfim, um monte de coisas assim desse tipo. Mas temos que aprender a pensar corretamente. Se nós pensarmos corretamente, nós temos que decidir corretamente. E executar também corretamente. Gente,
Essas 3 primeiras vêm conosco, já estão aqui dentro. Essa quarta está aqui dentro, mas depende de eu saber utilizar, que é a inteligência. É aqui que eu tenho que aprender. Isso aqui, gente, é aprender a viver. Deus não nos deu a vida para sofrermos. Deus nos deu a vida para vivermos. Deus nos deu vida. E a vida está aqui. Nós somos responsáveis por tudo que fizermos aqui dentro dessas 3 coisas. Ali nós já temos o resto, nós temos lá aqui dentro de nós. É só a gente saber isso. Tá? Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Vamos agora nos encaminhando para o momento do passe, onde reduzimos a luz para que possamos nos voltar só para o nosso mundo íntimo, conversando com a espiritualidade maior. E dizemos assim: Senhor Jesus, abençoa esse momento onde transfundimos energias, fortalecendo em cada um de nós os princípios que necessitamos, renovando nossas energias.